Olá, boa noite. Jair Bolsonaro faz discurso polêmico na abertura da Assembleia da ONU em Nova York. Afirma que há falácia sobre a Amazônia e defende a soberania nacional. Nos Estados Unidos, Câmara dos Deputados inicia processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. E você vai ver também. No Rio, operação da Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do desembargador Ciro Darlan. Ele é suspeito de venda de sentenças. Novas testemunhas são ouvidas no caso da menina Ágata, de 8 anos, no Rio. O motorista que dirigia a Kombi em que ela foi baleada reafirma que não houve tiroteio. Série de ataques no Ceará segue pelo 5º dia. Dezenas de veículos foram queimados na madrugada e 30 suspeitos foram presos. Terremoto na região da Caxemira, no Paquistão, mata ao menos 22 pessoas e deixa mais de 700 feridos. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O mal-estar causado pela operação da Polícia Federal para investigar o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, levou ao adiamento da votação da proposta de reforma da Previdência no Senado. Os sinais de que havia algo de errado começaram ontem, quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desmarcou a votação da reforma da Previdência em plenário, que estava prevista para hoje. Ainda assim, tinha ficado mantida a votação na Comissão de Constituição e Justiça das emendas sugeridas ao texto. Mas hoje de manhã, antes mesmo de abrir a reunião da CCJ, a presidente do colegiado, senadora Simone Tebet, foi chamada pelo presidente da Casa e comunicada de que não haveria votação. Foi uma decisão do colegiado, repito, né? Confesso que contrariada, acho que houve um erro de estratégia, acho que não é o momento de sinalizar qualquer dúvida para a sociedade em relação à reforma da Previdência, mas como não somos líderes e houve uma determinação dos líderes, cabe a mim apenas cumprir a determinação da mesa diretora. Com a decisão de Alcolumbre, a votação em primeiro turno da reforma da Previdência foi adiada para a semana que vem. Mesmo assim, o presidente garantiu que a votação final do texto, prevista para o dia 10 de outubro, está mantida. Só que, para isso, o plenário vai ter que aceitar encurtar os prazos regimentais. Eu não sei quem está falando isso. O calendário da reforma da Previdência é 10 de outubro. Aliás, foi a primeira quinzena de outubro sempre. Sempre nós falamos em relação à votação em segundo turno. O adiamento da votação da reforma da Previdência vem sendo considerado um recado de insatisfação do Senado para o Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares consideraram uma afronta à operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Na quinta-feira passada, agentes da PF fizeram buscas no gabinete do líder do governo, senador Fernando Bezerra, que é suspeito de receber propina pela obra de transposição do Rio São Francisco. O mal-estar é tanto que o próprio presidente do Senado reuniu líderes e, num gesto simbólico, foi até o STF para um encontro com o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. A reunião, inclusive, foi a justificativa oficial para o cancelamento da votação na CCJ. O grupo de senadores protocolou um pedido para que a liminar que autorizou as buscas no gabinete de Fernando Bezerra seja suspensa e que o material recolhido não seja analisado. No documento, os advogados do Senado ressaltam que a decisão violou o gabinete da liderança e não considerou que o Congresso é guardião de informações sensíveis à segurança nacional. Ainda acrescentam que as medidas extremamente amplas e invasivas foram decretadas para investigar fatos já antigos, do período em que o parlamentar não era senador. O Senado da República, a instituição Senado da República, Poder Legislativo, está se manifestando em relação ao que os advogados interpretaram como uma arbitrariedade por uma decisão monocrática com base nessas informações. Em outra manifestação de descontentamento, Alcolumbre antecipou em uma semana e convocou para hoje a sessão do Congresso que pode derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. O texto é considerado uma reação da classe política à atuação do judiciário no combate à corrupção.
E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, porque o Congresso Nacional está reunido neste momento para analisar esses vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos sancionados recentemente, como o que pune o abuso de autoridade. Vamos conversar com o Eric Klein em Brasília. O Eric, como a gente viu na reportagem anterior, o clima não está nada bom aí no Senado, o mar não está para peixe. Tem chance dos vetos do presidente Bolsonaro serem derrubados agora à noite? Oi, Amanda, muito boa noite para você, para o Boris, a todos que nos acompanham. Tem sim, viu? Olha, o abuso de autoridade ainda não foi analisado, mas a sessão já começou, como podemos ver, ou como você viu, e o cálculo nos bastidores do Congresso é que o Senado já teria votos suficientes para derrubar os vetos feitos pelo presidente Bolsonaro ao projeto. Vale lembrar que para derrubar um veto é preciso que a maioria dos deputados e senadores seja a favor da derrubada, senão prevalece o veto presidencial. A quantidade de votos entre os senadores, pelo menos, para derrubar os vetos do projeto que pune o abuso de autoridade, aumentou nos últimos dias após a operação da Polícia Federal de busca e apreensão no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. O presidente Jair Bolsonaro, no projeto, ele vetou 19 artigos. Como os artigos podem ter mais de um dispositivo, foram vetados ao todo 36 pontos de um total de 108. Entre eles, submeter o preso ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto que lhe restringe o movimento quando não houver resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso, da autoridade ou de terceiro. E o ponto que punia quem forçar o preso a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Esses dois foram alguns exemplos dos vetos que ele fez ao projeto que pune abuso de autoridade. Agora resta saber se o Congresso vai manter os vetos ou realmente vai conseguir derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro. Eric Klein, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Tem também aí umas emendinhas que não foram liberadas pelo governo e que os senhores parlamentares estão cobrando. Os senadores estão tomando uma decisão corporativa sem analisar os fatos que envolvem o líder Fernando Bezerra. Não há razão para desaforos, como derrubar vetos do presidente. Ninguém está acima da lei. Por isso, é preciso analisar o que levou a Polícia Federal e o STF a essa ação. É um caso complicado pela política brasileira. A solução é simples, basta aplicar a lei. Mais um ato de vandalismo durante esta madrugada impediu o funcionamento de uma estação de BRT no Recife. Mais de 4.000 passageiros foram prejudicados. Vidraças quebradas, fiação roubada. Essas são algumas marcas do vandalismo que toma conta das estações de BRT na região metropolitana do Recife. Prejuízo para os cofres públicos e para a sociedade. Esta é a estação Riachuelo, no centro do Recife, interditada para reparos durante a madrugada. Este usuário está decepcionado com tanto descaso. Logo no começo era bom, a novidade e tal, aí depois que passou uns meses, não foi nem ano, aí veio o descaso. E quem sofre são quem? Nós, que utiliza, que precisa. Anunciados como a principal obra da Copa do Mundo, os corredores exclusivos de transporte rápido por ônibus, os BRTs, prometiam revolucionar a mobilidade na região metropolitana do Recife. Os veículos climatizados e de maior porte e as estações mais modernas e equipadas ofereciam conforto para os usuários. Mas passados 5 anos após o Mundial, o legado para os passageiros é de coletivos inseguros e estações completamente destruídas pelo vandalismo. O sistema possui 41 estações. Nossa equipe de reportagem foi até Olinda, na região metropolitana do Recife. E lá, mais abandono. As placas de proteção do teto foram arrancadas. As chapas de alumínio do piso foram roubadas. E no interior da estação Tacaruna, ambulantes circulam sem nenhuma fiscalização. O Grande Recife Consórcio de Transporte afirmou por meio de nota que foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de melhorar a segurança nas estações. Já segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, uma das propostas em análise é a utilização de policiais militares em regime de programa de jornada extra de segurança.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 4 pessoas suspeitas de envolvimento no roubo de combustível em dutos da Petrobras. O furto resultou na morte de uma criança de 9 anos. Os agentes cumpriram os mandados de prisão e busca e apreensão na Baixada Fluminense e região serrana. Entre os detidos estão um policial militar e um empresário dono de postos de gasolina. Ele é apontado como receptador do combustível roubado. As investigações contra a quadrilha começaram em abril após uma tentativa de furto de gasolina em dutos da Transpetro, na região de Duque de Caxias. Na ação, Ana Cristina Pacheco, de 9 anos, teve 80% do corpo queimado ao cair em uma poça após um grande vazamento de combustível. A menina foi internada, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o Ministério Público do Rio, a Companhia de Transporte de Combustíveis teve um prejuízo superior a R$ 2.800.000. 4 pessoas envolvidas no crime já foram presas em outras 2 fases da operação. Um desembargador do Rio de Janeiro é investigado pela Polícia Federal por venda de sentenças. Pela manhã, agentes da Polícia Federal percorreram diversos endereços ligados ao desembargador Ciro Darlan. Eles estiveram no apartamento dele na Gávea, zona sul da cidade, e no gabinete no Tribunal de Justiça. Ao todo, 11 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. A operação denominada Plantão tem como objetivo desarticular o esquema criminoso de negociação de medidas liminares concedidas pela Justiça mediante pagamento de propina a autoridades públicas. De acordo com informações do jornal O Globo, Ciro Darlan usava os plantões judiciários para vender habeas corpus e liberar presos. Em um dos casos, um preso teria desembolsado R$50 mil a um intermediário do desembargador para ser solto. Em outro processo, em outubro do ano passado, o magistrado concedeu habeas corpus a um suspeito de chefiar uma milícia. Em 2016, Ciro Darlan teve representação aberta no Conselho Nacional de Justiça para apurar faltas disciplinares. O magistrado passou o dia no gabinete, mas não se pronunciou sobre as denúncias. Apenas o presidente do Tribunal de Justiça do Rio falou com a imprensa. O material foi apreendido de acordo com a decisão do ministro da CJ e esse processo certamente será decidido lá. Portanto, a informação nossa aqui é apenas essa. É dizer que foi uma determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de apreensão de documentos. Ciro Darlan é um desembargador conhecido no Rio de Janeiro. No início deste mês, foi ele quem mandou soltar os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus, menos de 24 horas depois do casal ter sido preso. A Polícia de São Paulo realizou hoje uma operação para combater a receptação de medicamentos e cosméticos. Viaturas saíram às ruas logo pela manhã. Após 2 meses de investigações, a polícia cumpriu 7 mandados de busca e apreensão e 3 pessoas foram presas. Cerca de R$200 mil em mercadorias roubadas foram apreendidos. Nos endereços referentes aos mandados, nós localizamos aproximadamente 1.500 itens entre remédios, cosméticos, suplementos alimentares e demais objetos roubados. Os presos serão autuados por receptação qualificada e formação de quadrilha. Cerca de 70 policiais civis do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina fizeram uma mega operação hoje contra o tráfico de drogas. Os policiais apreenderam e confiscaram R$1,5 milhão em bens, como 7 veículos de luxo e 2 mansões. A segunda fase da Operação Borgata apreendeu entre os veículos uma moto BMW e caminhonetes de alto padrão, todos em nome de 16 laranjas investigados pela polícia. Um deles é um homem de 30 anos, residente do bairro Canudos, em Novo Hamburgo, que foi preso hoje e tinha uma casa em seu nome. Outra mansão na praia de Garopaba, em Santa Catarina, avaliada em R$1 milhão, estava em nome de uma jovem de 22 anos. Segundo a polícia, ela tem envolvimento direto com integrantes da organização criminosa. Eles utilizavam este método para lavar dinheiro oriundo do tráfico internacional. Não vai ter qualquer tipo de comprovação de renda para ter um imóvel desse porte. E nós temos provas documentais e provas telemáticas de que ela tem uma vinculação direta com o líder dessa facção.
Os 3 principais líderes desta organização criminosa sediada no Vale dos Sinos já estão presos. A polícia apurou ligação dos bandidos com uma grande facção nacional sediada em São Paulo. Os bens sequestrados nas 2 fases da operação policial chegam a 7 milhões de reais. A ação da polícia ocorreu em Porto Alegre, Campo Bom, Novo Hamburgo, Estância Velha e Garopaba. O presidente Jair Bolsonaro abriu a Assembleia Geral da ONU hoje em Nova York com um discurso ideológico. Socialismo, Amazônia, reservas indígenas e soberania nacional foram os principais assuntos do pronunciamento. Veja na reportagem da correspondente da Rede TV em Nova York, Luciana Camargo. O pronunciamento de Jair Bolsonaro durou 32 minutos. O presidente classificou algumas ações e críticas ao seu governo de ameaça à soberania nacional e reafirmou seu compromisso com a preservação do meio ambiente. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. O presidente criticou a afirmação de que a Amazônia é um patrimônio da humanidade e acusou os meios de comunicação de difundir esse conceito. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. O líder brasileiro foi enfático ao dizer que, ao contrário do desejo de alguns chefes de Estado, não irá aumentar de 14% para 20% a área das reservas indígenas e que a população nativa clama por desenvolvimento. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. Segundo Bolsonaro, a liderança indígena não se restringe a uma única autoridade, citando o cacique Raoni. O presidente leu uma carta assinada por um grupo de agricultores nativos, representados pela indígena Izane Calapalo do Xingu, que se sentou ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Acabou o monopólio do senhor Raoni. O presidente também falou sobre o uso do território de países como França e Alemanha para a agricultura. A França e a Alemanha, por exemplo, usam mais de 50% de seus territórios para a agricultura. Já o Brasil usa apenas 8% de terras para a produção de alimentos. Jair Bolsonaro disse que o Brasil vive um novo tempo, que o país ressurge depois de estar à beira do socialismo, o que o colocou numa situação de corrupção generalizada, e fez elogios ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos, graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o doutor Sérgio Moro. Bolsonaro ainda criticou o programa Mais Médicos e atacou o governo cubano. No discurso, também afirmou que a Venezuela experimenta hoje a crueldade do socialismo e o Brasil sente os impactos por causa do alto número de imigrantes recebidos pela Operação Acolhida do Exército Brasileiro. Apesar de não existir uma regra escrita, o Brasil tradicionalmente tem o privilégio de fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Até 1982, chanceleres e embaixadores tinham essa responsabilidade. A partir daí ficou a cargo do presidente da República. João Batista Figueiredo foi o primeiro líder brasileiro a fazer o pronunciamento. Jair Bolsonaro é o 8º. De acordo com a agenda oficial, a comitiva do presidente deve retornar ao Brasil ainda nesta terça-feira. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News.
Bolsonaro fez um discurso polêmico, muito polêmico. Se a fala não fosse, digamos, impetuosa, não seria Bolsonaro. Ele se dirigiu praticamente ao público interno e, mais especificamente, aos seus apoiadores. Aos outros países, reiterou com clareza a mudança para a direita e em direção dos Estados Unidos da política internacional brasileira. Defendeu, como se esperava, a soberania da Amazônia e a democracia. Elogiou Sérgio Moro, seu ministro com mais popularidade, com quem tido, é verdade, uma relação pendular. Quem imaginou um discurso brando e conciliador de Bolsonaro errou e errou feio. Durante uma palestra para militares do Rio de Janeiro, o presidente em exercício Hamilton Mourão reforçou a fala de Bolsonaro durante o discurso na ONU de que a Amazônia não é um patrimônio da humanidade. O encontro no Clube Militar com outros generais durou cerca de 1h30. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que o Estado brasileiro tem excesso de funcionários públicos e que precisa equilibrar as contas. 600 mil funcionários hoje, 300 mil são do Ministério da Educação, 100 mil contratados entre 2007 e 2013. É uma carga que toda a nação vai levar daqui para frente, até que esse pessoal vá embora. O presidente em exercício também elogiou o discurso de Bolsonaro na ONU nos Estados Unidos. Ele destacou o trecho em que Bolsonaro disse que a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas que pertence ao Brasil. Hoje o discurso do presidente Bolsonaro, né, na minha visão, foi um discurso extraordinário, porque ele bateu em soberania, bateu na questão indígena, colocou a questão do meio ambiente, né, colocou o posicionamento do Brasil perante ditaduras que ocorrem no mundo inteiro, falou que o Brasil está aberto a se relacionar com todo mundo, ou seja, foi um discurso patriótico e altivo. Mourão lembrou a morte da menina Ágata, de 8 anos, vítima de uma bala perdida semana passada no Complexo do Alemão, no Rio. Ele disse que o Estado brasileiro convive com narco-guerrilhas e que é preciso recuperar as áreas perdidas. O Estado tem que estar presente. Não é o traficante que tem que dar segurança, não é o traficante que tem que dar luz, não é o traficante que tem que dar internet. É o Estado brasileiro. Bom, daqui a pouco voltamos a falar sobre a Assembleia Geral da ONU em Nova York. A Advocacia Geral da União criou uma força-tarefa para cobrar multas milionárias de grandes desmatadores nos estados que compõem a Amazônia Legal. Inicialmente, o grupo irá atuar em 12 ações propostas entre 2015 e 2019, que concentram mais de 200 milhões de reais em multas aplicadas pelo IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes. A força-tarefa, formada por 15 procuradores em um primeiro momento, irá atuar por 6 meses. O chefe da Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação da Receita Federal, Ricardo Pereira Feitosa, foi demitido hoje. O órgão é uma espécie de núcleo de inteligência da Receita e, entre outras atribuições, busca indícios de fraudes, corrupção e auxilia nas operações da Lava Jato. Ex-militar e alvo de críticas quando foi nomeado por não ser da área de segurança, Feitosa ficou apenas 4 meses no cargo. Essa é a primeira mudança na instituição depois da demissão do ex-secretário da Receita, Marcos Sintra, há 2 semanas. A polícia do Rio de Janeiro ouviu hoje novos depoimentos sobre a morte da menina Ágata, de 8 anos. O motorista que dirigia a Kombi em que ela foi baleada diz que não havia confronto na comunidade naquele momento. Mas 4 policiais militares que participaram da ação que resultou na morte de Ágata prestaram depoimento na delegacia de homicídios. Eles também entregaram mais uma arma para ser analisada. Ao todo, 12 PMs já foram ouvidos. Mais cedo, o motorista da Kombi onde a menina estava quando foi baleada prestou um novo depoimento. Ele contou que não havia tiroteio entre policiais e traficantes na comunidade da Fazendinha, no momento em que a Ágata foi atingida.
não teve tiroteio nenhum e pronto. E foi uma vida embora, uma criancinha embora. A polícia tenta descobrir o calibre da bala que atingiu Ágata para saber se o tiro partiu de um dos PMs ou de um criminoso. Mas como o fragmento do projétil retirado do corpo da menina é muito pequeno, a análise pode ser prejudicada. Tem situações que esse projetil, antes de atingir a vítima, ele bate em alguns anteparos, uma árvore, um poste, um cimento, e por vezes ele se rompe, ele se quebra. Então foi esse caso da menina, em que ele provavelmente se chocou, colidiu com algum obstáculo, se rompeu e entrou um pequeno fragmento. Então esse pequeno fragmento, nós estamos tendo uma certa dificuldade para determinar de fato o calibre daquela arma. Na noite da próxima terça-feira, a polícia deve fazer a reconstituição do caso, no local onde Ágata foi baleada. Hoje, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, anunciou uma mudança que intensifica a política de segurança do Estado. Witzel publicou um decreto que determina que policiais não sejam mais gratificados pela redução de mortes por oposição à ação policial, os chamados autos de resistência. Na prática, eles não serão mais incentivados a diminuir a letalidade. A medida altera o decreto de 2009 do ex-governador Sérgio Cabral, que estipulava o gerenciamento de metas para indicadores estratégicos de criminalidade. No lugar, Witzel estipulou gratificações para diminuição de roubos de carga. Desde 2013, o número de mortes em oposição às ações policiais aumenta todos os anos. Em julho, foram 176, recorde para um mês. Este ano, até agosto, foram 1.249 mortos por agentes de segurança do Estado, quase o dobro do mesmo período de 2009, quando foram registradas 723 mortes. Se nós vivêssemos num contexto de uma cultura de paz, de uma cultura de uso do cérebro, de defesa dos direitos humanos, nós não veríamos essas mortes. Apressado, provavelmente devido à sua anunciada pretensão ao Planalto, o governador Witzel quer acabar com a criminalidade num piscar de olhos. É uma aventura perigosa. O tiro pode sair pela culatra. Quanto ao caso Ágata, não é possível achar culpados antes do relatório da polícia, especialmente dos peritos que analisam o caso. A nova onda de ataques criminosos no Ceará entrou hoje no 5º dia. Pelo menos 30 suspeitos já foram presos. Nós vamos ao vivo a Fortaleza conversar com o repórter Emerson Tchalian, que tem as informações. Tchalian, boa noite. Já se sabe a motivação desses ataques? Boa noite, Boris. Boa noite a todos. O motivo seria o fim das regalias nos presídios. Desde a chegada do novo secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, em janeiro, mudou a rotina nos presídios cearenses. O secretário mandou retirar todas as tomadas das celas, cancelou também as visitas íntimas e já foram apreendidos cerca de 6.000 celulares. Hoje, o governador Camilo Santana conversou com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para avaliar a necessidade do envio das tropas da Força Nacional ao Ceará. O Ministério da Justiça também disponibilizou vagas no sistema penitenciário federal. Cerca de 250 detentos devem ser transferidos para essas unidades federais. Veja agora como foi o 5º dia de ataques aqui no Ceará. Durante a madrugada, os alvos foram os caminhões. Este foi incendiado na ponte do Rio Ceará, periferia de Fortaleza. Em outro bairro, mais um veículo de carga atacado. Este caminhoneiro dormia dentro do veículo quando houve a ação criminosa. Ele teve ferimentos no abdômen e nas mãos. No final da manhã, o alvo foi esse pátio de uma concessionária de veículos. Centenas de carros estão aqui. Os funcionários tiveram que agir rápido e viveram momentos de tensão. Antes da chegada dos bombeiros, eles correram para salvar os veículos que ainda não tinham sido atingidos pelo fogo. Tempo de queimar, de explodir alguma coisa perto da gente. Mas na hora a gente nem pensa direito, querer só salvar os carros mesmo. Né? Com a chegada dos bombeiros, deu para ver o tamanho do prejuízo. O fogo destruiu 16 carros, alguns com valores de até R$150 mil. No transporte público, os alvos são os ônibus e as vans.
Imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação dos criminosos. Eles chegam de bicicletas. Um deles entra no ônibus com uma garrafa de combustível e espalha o líquido. Outro ateia fogo com o comparsa dentro do veículo. Em seguida, eles fogem. Este homem de camisa vermelha, que estava dentro do ônibus, escapa por pouco. Por causa dos ataques, a frota foi reduzida na capital. O governador do estado, Camilo Santana, se reuniu hoje com a cúpula da segurança e se manifestou pelas redes sociais. Ele convocou todos os policiais que estavam em férias para reforçar o trabalho nas ruas. Nossas forças de segurança têm combatido essas ações e prendido esses bandidos. São mais de 30 que foram já presos e tenho dito que todos que estão cometendo esses crimes no nosso estado serão presos e serão punidos diante da lei. Nós não vamos arredar 1 milímetro em relação a combater o crime organizado no Ceará. A possibilidade de regalias no sistema prisional é zero, e nós vamos trabalhar de forma firme. Além dos mais de 30 suspeitos presos, galões de combustíveis e coquetéis Molotov também foram apreendidos. A grande suspeita, que não é suspeita, em alguns casos é puríssima verdade, é que governos estaduais sempre preferiram fazer acordo com os criminosos. Em troca, recebiam a paz nas prisões, de onde os bandidos comandavam o crime, tinham várias regalias, inclusive drogas, etc, etc. Mas as coisas foram se tornando insuportáveis e o acordo praticamente deixou de existir. E agora o que se vê é a reação dos criminosos, especialmente do crime organizado. A Polícia Civil prendeu hoje 5 suspeitos de participação no caso de tortura em um supermercado na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu em 2018, mas as imagens só foram divulgadas agora. O anúncio das prisões foi feito hoje durante uma coletiva de imprensa. Foi decretada pela Justiça nesta madrugada. Estão os 6 com a prisão temporária decretada e hoje nós cumprimos 5 dos mandados. 5 autores já estão presos. As prisões temporárias foram decretadas na madrugada e os mandados cumpridos hoje. Na época em que as agressões ocorreram, 4 dos 6 investigados eram funcionários do supermercado Extra e 2 contratados de uma empresa de segurança terceirizada. Um dos suspeitos foi identificado pela polícia como Marcelo Fernandes dos Santos. Ele ainda não foi localizado. A polícia espera agora que a vítima de tortura que aparece nas imagens compareça para prestar depoimento e ajudar na conclusão do inquérito. A vítima não foi localizada ainda. Estamos em contato com os seus familiares para encorajá-la a comparecer e reconhecer. E agora, com a prisão dos acusados, a vítima deve se sentir mais protegida para que seja ouvida com tranquilidade e serenidade na delegacia de polícia. Em nota, o supermercado Extra informou que colaborou ativamente com as investigações e que continua trabalhando para ajudar as autoridades no que for necessário para que o caso seja definitivamente esclarecido. É grave o estado de saúde do jovem que foi agredido na saída de uma casa noturna em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Amigos e familiares dizem que ele sofreu um ataque homofóbico. Câmeras de segurança registraram o momento da confusão. Tudo aconteceu na madrugada do último domingo. Alguns rapazes parecem discutir e, de repente, começam as agressões, que duram alguns minutos. Depois, o grupo vai embora. Roger Passebon Júnior, de 22 anos, teve traumatismo craniano e está em coma. Ele está internado na UTI do Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo e, segundo o boletim médico, o estado de saúde dele é grave. Um dos amigos que estavam com o Roger na festa e que também foi agredido disse à polícia que a briga começou ainda dentro da casa noturna, mas foi na saída do lado de fora quando pegavam o carro para ir embora já na rua de trás que foram abordados e espancados pelos 6 desconhecidos. O rapaz registrou no boletim de ocorrência que Roger apanhou por ser homossexual. Eles estavam implicando pelo fato do meu irmão estar dançando. Eles chegaram próximo do meu irmão, ficaram implicando, perguntando se ele estava olhando para eles.
E aí ele falou que não estava olhando e mesmo assim eles continuaram mexendo. Deram mais uma volta pela casa lá e voltaram e falaram que gay haveria que morrer. Esse vídeo feito dentro da boate mostra Roger dançando antes de ser agredido. Nas redes sociais, uma prima do rapaz também disse que ele foi vítima de homofobia. E agora, a família quer justiça. Em nota, a Casa Noturna disse que não pactua com preconceito e se coloca à disposição da família e das autoridades. Hoje, 3 suspeitos estiveram na delegacia para prestar depoimento. Eles foram indiciados por lesão corporal e crime de racismo. Esses jovens vão responder em liberdade porque têm residência fixa, trabalho e se apresentaram espontaneamente à polícia. O cerco contra o tráfico de animais levou a mais uma grande apreensão de aves contrabandeadas no interior de Minas Gerais. Um homem foi preso. Os animais eram transportados na carroceria de uma caminhonete. O veículo foi parado na manhã de hoje na BR-040, na cidade de Três Marias, durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal. 63 papagaios e 3 araras da espécie canindé foram encontrados dentro de caixas de papelão. O motorista foi preso e encaminhado para a Polícia Federal. Ele deverá responder pelo crime de tráfico de animais. As aves foram encaminhadas para o IBAMA de Belo Horizonte. A polícia acredita que a ocorrência de hoje pode ter ligação com uma outra apreensão de aves na semana passada. Mais de 200 foram encontradas em um carro que foi parado na mesma região. Os casos de dengue aumentaram 7 vezes nos últimos 8 meses no Brasil, em comparação com o ano passado. São Paulo é o terceiro com maior número, atrás de Minas Gerais e de Goiás. Os 3 estados respondem por 63% dos registros da doença. 591 mortes foram confirmadas no país, contra 160 em 2018. Rosana ficou 20 dias de repouso para se recuperar da doença. Eu tinha muita dor no fundo dos olhos, um cansaço assim incontrolável. Você não quer fazer nada, você quer ficar o tempo todo deitada, você quer dormir, você tenta fazer alguma coisa em casa, não consegue, o cansaço é muito grande. Ela toma todos os cuidados para evitar o mosquito, mas sabe aquele ditado de que o perigo mora ao lado? Tem um terreno do outro lado da rua, que é um terreno abandonado, já faz uns 13 anos que esse terreno está ali abandonado, e eu acredito que o foco tenha vindo de lá. Segundo o Ministério da Saúde, neste ano já são mais de 1.400.000 casos no país, 7 vezes a mais que no ano passado. 591 pessoas morreram. São Paulo é o terceiro estado com mais ocorrências, atrás de Minas Gerais e Goiás. Só na capital paulista foram registrados mais de 16.000 casos nos primeiros 8 meses desse ano. 28 vezes mais do que no ano passado, quando houve 563 registros. A circulação do vírus tipo 2, que não aparecia há pelo menos 10 anos, pode ser o vilão responsável pelo crescimento. Isso era esperado, o município se preparou desde 2018, nós fizemos dias de intensificação, ações com o Exército, para a eliminação de criadores, que vocês sabem, o problema é a água parada. O melhor combate à dengue é a eliminação de água parada, pneus, vasilhames, etc. De casa em casa, agentes da Vigilância em Saúde orientam os moradores. No dia a dia a gente pede ao senhor para estar tomando cuidado com água parada, sempre olhando plantas, que nem na área externa, procurar não estar deixando nada com pratinho. A prioridade são locais com confirmação ou suspeita da doença. A gente realmente espera que a população se mobilize por conta própria mesmo, né? Porque a maioria dos criadouros do mosquito está dentro de casa. Então é essencial. Veja agora como fica o tempo em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A gente começa a previsão de hoje com uma boa notícia. É que finalmente, depois de mais de 4 meses, voltou a chover em Cuiabá. E olha só, a chuva veio com tudo, acompanhada de muito vendaval e teve até chuva de granizo. Olha aí o tamanho das pedras de gelo. Apesar do temporal ter sido forte e causado estragos aí pela cidade, a população comemorou o retorno da chuva. E tem mais chuva amanhã lá para Cuiabá. A máxima chega aos 39 graus.
Finalmente deve chover também na capital mineira, em BH, 27 graus. E tem possibilidade de chuva até mesmo no Distrito Federal, em Brasília, com 32 graus de máxima. Todas essas capitais aí enfrentaram bastante tempo, aí um longo período de seca. Destaque amanhã para muita chuva, e a chuva forte, com vendaval, trovoadas e até granizo entre o Mato Grosso do Sul, pegando áreas aqui do sul de Minas, interior de São Paulo. No decorrer do dia, esse temporal deve atingir também a faixa leste paulista e até o centro-sul do Rio de Janeiro. Por isso, na capital paulista, atenção, viu? Chuva forte a partir da tarde amanhã, máxima de 22 graus. Na quinta-feira, o tempo continua fechado e chuvoso. No Rio de Janeiro, o clima é bem parecido. Pancadas de chuva de forte intensidade no finalzinho do dia. E a quinta-feira vai ser com tempo mais encoberto, aquela chuvinha que vai e volta o tempo todo. Agora, em Salvador, atenção para muita chuva nessa quarta-feira. Quinta-feira a chuva diminui um pouco, mas ela ainda deve aparecer. Máxima de 28, 29 graus. E o tempo segue assim por todo o litoral da Bahia. Tempo bastante carregado e chuvoso também aqui em Sergipe e Alagoas. Pelo norte do Brasil, pancadas de chuva ocorrem somente à noite, porque durante o dia o sol brilha forte e vai estar quente. E a gente vai ter um dia aí de tempo firme, seco, ensolarado, sem chuva nesse amarelão do mapa, que pega praticamente todo o Nordeste, Tocantins, boa parte aqui de áreas do Mato Grosso, norte de Goiás, Minas e Espírito Santo. O sol predomina também aqui sobre o Rio Grande do Sul. Apesar disso, vai fazer friozinho. Em Porto Alegre, mínima de apenas 12 graus, a máxima não passa dos 22, bem diferente de Palmas, no Tocantins, onde o sol brilha forte e faz calor de 36 graus. Eu fico por aqui. Mais informações do tempo, as principais notícias do Brasil e do mundo, é só clicar no site da Rede TV. Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Pelo menos 22 pessoas morreram e 700 ficaram feridas no Paquistão após um forte terremoto. Segundo o Departamento de Meteorologia do Paquistão, o epicentro do terremoto de 5,8 graus de magnitude foi na cidade de Jhelum, ao oeste do país. Tremores foram sentidos em todo o Paquistão, mas a área mais afetada foi o distrito de Mirpur, na região da Caxemira. O terremoto derrubou construções e rachou o asfalto das rodovias. Tropas militares e equipes médicas foram mobilizadas para auxiliar as vítimas. A Caxemira decretou estado de emergência. Mais uma derrota para o primeiro-ministro britânico. A Suprema Corte decidiu hoje que a suspensão do parlamento imposta por Boris Johnson é ilegal. A decisão deu força para a oposição prorrogar o Brexit. Mais detalhes com Luciano Júnior. Ilegal. Este é o veredito da Suprema Corte Britânica em relação à suspensão do parlamento do dia 9 de setembro a 13 de outubro. O fechamento havia sido proposto pelo primeiro-ministro Boris Johnson como uma tentativa de forçar que o Brexit fosse oficializado no dia 31 de outubro, mesmo sem acordo. O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, não perdeu tempo e definiu que o retorno deve acontecer amanhã. A demanda veio do grupo que se opõe ao governo de Boris Johnson. O argumento de que a suspensão de 5 semanas do parlamento era ilegal, nula e sem efeito convenceu toda a corte. A decisão foi unânime entre os juízes, 11-0. Foi mais uma derrota devastadora para o primeiro-ministro. Nas ruas de Londres, opiniões divididas nos protestos. O boneco gigante diz que Johnson é culpado pela instabilidade política britânica. Já outro grupo pede urgência pelo Brexit e faz juras de amor ao primeiro-ministro. We love you, Boris! We do! Oh, Boris, we love you! Boris Johnson, que está em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, disse que não concorda com a decisão, mas que, obviamente, vai cumprir o veredito. Ele falou ainda que muitas pessoas tentam frustrar a saída do Reino Unido da União Europeia, mas reafirmou que a data do Brexit está mantida para o dia 31 de outubro. Sairemos no dia 31 de outubro e tenho muita esperança que faremos um acordo. Para uma plateia inflamada durante uma conferência do Partido dos Trabalhadores, o principal opositor de Johnson, Jeremy Corbyn, disse que o primeiro-ministro jamais terá o poder de interromper ou silenciar a democracia e que após mais uma derrota,
o melhor é ele renunciar ao cargo que assumiu há exatos 2 meses. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Centenas de manifestantes foram às ruas hoje em várias cidades da Indonésia para protestar contra o novo Código Penal proposto para o país. O documento pretende criminalizar atos como sexo fora do casamento, o adultério, o aborto e a prática de bruxaria, além de proibir que se insulte o presidente. Estudantes se reuniram em frente ao prédio do parlamento em Jacarta, pedindo para o governo suspender os planos de aprovação do novo Código Penal, que, segundo eles, destrói os direitos humanos e as liberdades democráticas. Eles também exigem a revogação de uma lei aprovada na semana passada que deve reduzir os poderes da Agência Anticorrupção da Indonésia. O ato ficou violento. Manifestantes atearam fogo em árvores e pneus e atiraram pedras contra a polícia, que revidou com bombas de gás lacrimogênio e tentou dispersar a multidão com canhões de água. Em Makassar também houve confronto entre militantes e policiais. Hoje, o ministro de Segurança, Leis e Política da Indonésia diz que os protestos são irrelevantes, pois o presidente do país, Joko Widodo, já adiou a votação do novo Código Penal para o mês que vem, para ouvir a voz do povo. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciou hoje a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. Os detalhes com o correspondente da Rede TV, Fábio Borges. Em pronunciamento, Nancy Pelosi, que é representante do partido de oposição, disse que Trump violou a Constituição ao pedir ajuda de um líder estrangeiro para obter vantagem política e que ninguém está acima da lei. A acusação faz referência a uma ligação telefônica que Trump fez em julho para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Trump teria pedido para o governo ucraniano ajudar numa investigação sobre Hunter Biden, que é o filho do ex-vice-presidente dos Estados Unidos e principal pré-candidato dos democratas à presidência, Joe Biden. Hunter Biden fez parte do conselho de uma empresa de gás ucraniana que foi investigada por corrupção. Para pressionar o presidente ucraniano, Trump teria congelado um repasse militar ao país de 250 milhões de dólares. Após o anúncio, Trump confirmou ter falado com o presidente ucraniano sobre a suposta corrupção da família Biden, mas negou que o congelamento do repasse de verba tenha sido por motivação política. No Twitter, ele disse que vai divulgar amanhã a transcrição da conversa que teve com Zelensky e chamou as acusações de caça às bruxas. A abertura do processo de impeachment do presidente depende da aprovação do Congresso. O Partido Democrata, de oposição, tem maioria na Câmara. Mas, se aprovado, o texto depois seguiria para o Senado, de maioria republicana, partido de Donald Trump. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Bom, voltamos a falar sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. O presidente Donald Trump foi o segundo líder mundial a falar na Assembleia da ONU hoje, logo após o presidente Bolsonaro. Durante um breve encontro nos bastidores do evento, Donald Trump elogiou Jair Bolsonaro pelo discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Em seguida, o presidente americano teve a palavra no plenário. Trump defendeu o nacionalismo e as políticas rígidas de imigração e chamou o presidente venezuelano Nicolás Maduro de fantoche. O ditador Maduro é um fantoche cubano, protegido por guarda-costas cubanos, escondendo-se de seu próprio povo, enquanto Cuba rouba a riqueza petrolífera da Venezuela para sustentar seu próprio governo comunista corrupto. Trump afirmou que está comprometido a apoiar as pessoas oprimidas, como cubanos e venezuelanos. O presidente também criticou as práticas comerciais chinesas. Disse que o país asiático se beneficia das regras do comércio global de modo a prejudicar a economia dos Estados Unidos. E afirmou que a Organização Mundial do Comércio precisa de mudanças drásticas. Donald Trump ainda citou as sanções impostas ao Banco Central iraniano após o ataque às instalações petrolíferas da Arábia Saudita e afirmou que nenhum governo responsável deveria subsidiar a sede de sangue do Irã. O presidente da França, Emmanuel Macron, mencionou a Amazônia como parte de uma batalha essencial para reduzir a emissão de carbono durante discurso na Assembleia.
Sem citar o Brasil ou o presidente brasileiro, Macron destacou a Amazônia e as florestas da Bacia do Congo, na África, como exemplos da luta contra o aquecimento e pela biodiversidade. De maneira sutil, Macron anunciou um boicote aos países que desmatam. Disse que não pode forçar alguns países a fazerem esforços ambientais e continuar negociando com aqueles que não o fazem. Une levée des sanctions économiques. O secretário-geral da ONU, que abriu a Assembleia, disse que o mundo vive uma emergência climática. A emergência climática é uma corrida que estamos perdendo, mas é uma corrida que podemos vencer se mudarmos nossos caminhos agora. Até nossa linguagem precisa se adaptar. O que antes era chamado de mudança climática, agora é realmente uma crise climática. Até sexta-feira, 196 líderes de Estado falarão na Assembleia da ONU. O presidente Bolsonaro adiou o seu embarque para o Brasil, devia ser mais ou menos às 8h30, foi lá para as 10 e pouco, porque confirmou que vai jantar com o presidente Trump, dentre outros chefes de Estado e governo, que evidentemente participarão também desse jantar. A crise no Figueirense. Clube decide romper com a empresa que administrava o futebol para não correr o risco de ser suspenso por 2 anos dos gramados. Essa cena pode não se repetir mais esse ano. O Figueirense corre o risco de sair da Série B. É que Cláudio Rôneman, presidente da Elephant, empresa que administra o clube, fez um pedido para a CBF excluir o Figueirense da Série B do Brasileirão. A notícia caiu como uma bomba a ponto do Conselho Deliberativo do clube conseguir este documento na Justiça, rompendo o contrato com a empresa. Na quinta-feira, houve um consenso de que não havia mais condições para que a Elephant continuasse administrando as coisas do Figueirense. Hoje, o clube divulgou essa nota informando que nunca cogitou a desfiliação e o abandono do Campeonato Brasileiro e que enviará à CBF os documentos necessários para provar. Agora, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, avaliará se o pedido foi feito no período em que a Elefante ainda respondia pelo clube. Caso a entidade máxima do futebol resolva acatar o pedido, o Figueirense será suspenso por 2 anos das competições nacionais e depois desse período voltará disputando a Série D do Brasileirão. A briga acontece em meio a uma crise que parece não ter fim. Os jogadores do clube estão com salários e direitos de imagem atrasados faz tempo. A dívida chega a 120 milhões de reais. Começamos a ser surpreendidos com situações que eu até fico que nos chocaram, né? A questão das crianças, por exemplo, dos meninos da base, não ter comida. Revoltados com o momento do clube, os jogadores chegaram a entrar em greve e se recusaram a jogar contra o Cuiabá, perdendo a partida por WO. A situação é tão crítica que até o cafezinho foi cortado. Só não oferecemos um café para vocês hoje, porque o caixa a coisa tá difícil. Parece que o lema no Figueirense é rir para não chorar. Uma última informação, o Congresso Nacional acaba de derrubar 18 vetos que o presidente Jair Bolsonaro havia feito à lei de abuso de autoridade. Então, 18 de 33 vetos foram derrubados, outros 15 foram mantidos. Entre os pontos que voltam a valer está a possibilidade de prisão para o juiz que decretar medida privativa de liberdade, né, ou seja, que decretar prisão fora das hipóteses legais, sem justa causa fundamentada. O magistrado que negar acesso aos autos aos advogados também poderá ser punido. O trecho que prevê sanção para quem obrigar o preso a produzir provas contra si mesmo ou prestar depoimento contra a vontade também voltou ao texto. O presidente Jair Bolsonaro tem 48 horas para sancionar as mudanças feitas por deputados e senadores. Caso contrário, caberá ao presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, promulgar as alterações. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite, até amanhã.